Querido Deus, Pai Celestial, humildemente, Senhor, estamos na Tua casa, na Tua presença, aprendendo do Senhor. Que o Senhor aceite o louvor, a adoração de cada um, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a andarmos, ó Deus, em humildade, assim como Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, ó Deus, que sempre andaram não com arrogância, mas em humildade de espírito. Nos ajuda, Pai. Pedimos o perdão das nossas faltas e que o Senhor sustente a cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos com Jesus. Boa noite. Deus abençoe. Nós não somos a verdade, mas estamos na verdade. Aleluia. Como disse aquela irmã de cor, eu não sou o que eu devia ser, mas uma coisa é certa: eu não sou mais o que eu era antes. Alguma coisa temos melhorado. Amém? E cremos que continuaremos melhorando, sempre melhorando. O cristão anseia por melhorar, melhorar. Amém. Até chegar àquele ponto que ele não vê que chegou, mas Deus vê. O mais importante, o importante é este ponto aí. Você não vê que você chegou. Igual o profeta ensina, que nós sempre estamos querendo melhorar. É um anseio do cristão, né? O cristão anseia, anela ser como Cristo. E Cristo é o nosso precursor, né? Ele veio primeiro e prestou, empenhou todo o seu papel em favor dos escolhidos. E nós cremos que somos seus escolhidos. Amém? Irmãos, amanhã estaremos indo a Nova Bandeirantes visitar o irmão Pablo. E de Bandeirantes vamos lá visitar a irmã Sara. Nós devemos, eu creio que voltar ali para quinta-feira. E vocês, na quarta-feira, estejam aqui. Vamos continuar este culto racional, esta jornada que é uma caminhada rumo à terra prometida, rumo à vitória. É uma preparação da igreja. Vinha a igreja. Um dia acontecerá o último culto. Amém? Aí Jesus entra em ação pelo seu povo, e cremos que a vitória chegará. Amém?
Vamos ler as Escrituras sem perca de tempo e vamos meditar um pouquinho na mensagem sobre Abraão. Gênesis 17, versículo 1 em diante. Gênesis 17, versículo 1 em diante. Vamos ler. E sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Amém. Soberano Deus, Pai glorioso, estamos agradecidos, Senhor. Estamos alegres. Estamos, ó Deus, seguros, porque estamos na Tua presença, estamos na Tua palavra e cremos que o Senhor está aqui. Cremos na Tua infinita graça, Senhor. Cremos que o Senhor é quem perdoa, é quem cura e quem liberta. Ajuda-nos nesta hora, a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos, podeis assentar. Abraão peregrinou na terra de Cão. Cadê o hino? Irmã Solange, né, irmã Solange? Senhor, Tu estás comigo. Amém, conosco. Deus está conosco.
Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor da glória. Na mensagem Crendo em Deus, parágrafo 60 em diante. E Deus apareceu a Abraão. Deus apareceu para ele quando ele tinha 99 anos e disse: Deus disse para ele: Abraão, anda diante de mim. Anda diante de mim e sê perfeito. Apenas pense com 100 anos de idade. Com 100 anos de idade. E ele lhe disse o que iria acontecer. Disse: todas as nações serão abençoadas em ti. Nós também, amém? Porque estamos em uma nação, somos brasileiros. Todas as nações serão abençoadas em ti, porque tu vais. Eu vou te dar um filho através de Sara. Agora pense com 100 anos de idade. E então a Bíblia diz isso. Abraão, você sabe quando ele fez o sacrifício e fez com que os pássaros ficassem longe daquilo até o sol se pôr. E como a escuridão chegou, e o Espírito de Deus desceu e falou com ele. E Abraão creu em Deus. Amém. Glória a Deus. Deus faz um pacto aqui com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, Gênesis 15, verso 17, houve escuridão, e eis que um forno de fumo subiu, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. O cananeu, o queneu, candimoneu, e o eteu, e o ferezeu, e o refaz, e o amorreu, e o cananeu, e o giganzeu, e o jebuseu. Tudo que era deles, Deus disse: esta terra pertencerá a ti e tua semente. Agora, a semente, quando Deus falou isso a Abraão, ele falou isso à semente natural de Abraão, que partiria de Isaac, Jacó e os patriarcas, que é a terra da Judéia, porque Abraão morou lá. Deus levou Abraão a morar na terra dos cananeus, e Deus disse: ó, eu te darei esta terra. Abraão não herdou, morou lá, mas os filhos dele, né? Jacó, os netos, né? Os bisnetos, Judá,
de Judá e assim sucessivamente, herdaram a promessa que Deus fez a Abraão. Aleluias. Deus faz promessas e Deus cumpre todas as suas promessas. Amém? Deus é cumpridor de promessas. Agora quero tratar do assunto crendo em Deus ou tomando-o em sua palavra. Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje, pois Abraão ele mesmo era um caldeu, embora pai dos judeus, porém ele era um caldeu da cidade de Ur. E ele foi chamado do meio do seu povo para andar em uma terra estranha, que era a terra de Cão, que hoje é chamada Israel. Glória a Deus. Quão bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje, de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo para andar em uma terra estranha. Oh, estranha a primeira terra que entramos. E a terra que chamamos hoje é andar no caminho cristão. Aleluias. Andar com Cristo, nos separando das coisas do mundo. E ele fez aquilo pela fé. E ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo. Mas Deus sabia. Amém? Irmão, Deus sabe o que faz. Não tem aquele hino, a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais. A cada passo que damos é um degrau a mais rumo ao nosso Deus. Por isso, irmãos, precisamos caminhar olhando para cima, deixando as coisas que para trás ficam, olhando uns para os outros e vendo Cristo uns nos outros, vendo Cristo em você. Mas por isso que Hebreus capítulo 5, todo sacerdote é tomado a favor dos homens, e ele mesmo está rodeado de fraquezas. Para quê? Para poder se compadecer dos ignorantes, dos fracos, dos errantes. A única coisa foi que Deus disse: sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele estava procurando uma cidade, aleluia, cujo construtor e artífice era Deus. Esta cidade Abraão já experimentou as ruas dela. Amém? Aleluia. Mateus 27 parece. Está escrito que Abraão pisou nas ruas de Jerusalém. Um tipo daquela cidade, da Nova Jerusalém, que Deus já construiu. Aleluia. Quando muito em breve os seus habitantes, aleluias, invadiremos as suas avenidas. Oh, irmãos, aí como nós aprendemos de manhã, lá não tem rato,
Não. Lá não tem mosquito? Não. Quem é que tem medo de barata aqui? Levante a mão. Tem alguém? Lá não tem barata. Aleluia. É só paz. Paz, paz. Quão doce paz. Agora, se aquilo era o que diríamos na vida natural, seria, eu diria, instinto. Naturalmente se chamaria isso, mas chamamos de liderança do Espírito Santo. Deus o chamou, Abraão, para fora dos seus parentes, lá na Caldeia, dos caldeus de Ur, dos caldeus, para ele em procura desta cidade, cujo construtor era Deus. Aleluia. Para fora da terra, sua própria terra natal, de seu povo. E ele habitou em terras estranhas, professando que ele era peregrino e estrangeiro, procurando uma cidade, à procura de uma cidade. Oh, que coisa! Como aquilo continua vindo através de seus filhos, aleluia, aquele esforço em procurar uma cidade cujo construtor e artífice é Deus, aleluia, e Deus o abençoou, aleluia. Oh, irmãos, Deus abençoou tanto Abraão, que nós também somos filhos de Abraão. Como que nós somos filhos de Abraão? Segundo Cristo, amém? Porque Cristo é o filho de Abraão, espiritualmente falando. Cristo é a semente da mulher, mas veio na linhagem. Leia ali em Lucas capítulo 3, tem a linhagem ali, que passou por Abraão. Sim. Chegou lá em Sete, e Sete Adão, e Adão de Deus. Aleluia. Adão de Deus. Não passou por Caim. Caim ficou fora, porque Caim não era de Deus. A Bíblia diz que ele era do maligno. Não era de Deus. Então, quando ele estava bastante velho, ele disse: agora, Abraão, você andou diante de mim, sendo perfeito, e como ele o abençoaria e o multiplicaria. Agora, se olhássemos para o lado natural, ora, seria impossível para ele ter este filho através de Sara, porque todas as fontes de vida haviam secado. Sara com 90 anos de idade, Abraão com 100 anos. Deus faz as coisas no impossível. Quando tudo é possível aqui na terra, Deus arruma um meio de fazer através do impossível. Amém? Deus trabalha de uma maneira que os homens, os entendidos, não vê. Porque Deus opera de uma maneira tão singela que os sábios entendidos passam por alto. Deus usa as pessoas mais singelas, mais simples. Ora, irmãos, Jesus podia, irmão Wilson, irmão Eduardo, ter escolhido os discípulos
ele ter ido aonde? Na corte do Sinédrio, no templo. Tantos homens bem treinados ali, nos pergaminos, no Velho Testamento. Mas Jesus foi aonde? Jesus foi para a beira do mar da Galileia, caçar os pescadores. Aqueles hominhos que vivia de lançar a rede, pegar um peixinho e vender na rua, para sobreviver. Ele não foi atrás dos doutores. O Mombrana diz que Deus poderia ter estendido do céu à terra um grande tapete brilhante e descido naquele tapete de ouro, de pérolas, de esmeralda, de glória da Shekinah e de brilhantes, mas não, Deus desceu e nasceu numa estribaria de boi. Quando que os homens viram isso? Ninguém. Sabe quem foi que viu isso? De Ana, cega, Ana, Simeão, porque ele tinha desejo de ver o Messias. Mas quando aquela criança entrou ali, no 8º dia, para ser apresentada diante do sacerdote, os sacerdotes receberam como qualquer outra criança da Judéia. Mas Simeão, quando viu aquela criança passando ali, Maria passando com aquela criança, não sei nem se ele conhecia Maria. Ele foi ali, tomou a criança dos braços dela e orou e disse: agora, Senhor. Ele disse: agora posso morrer? Despede o teu servo em paz. Os meus olhos viram a tua salvação. E os sacerdotes ignoraram isto daí, nem deram ouvidos. E Ana catou ele e deu uma profecia. Aleluias. Até sob a perseguição que ele sofreria. Mas os grandes, os dignatários, nada viram. Porque Deus se esconde dos sábios, dos entendidos, e se revela aos pequeninos, irmãos. Aleluia. Aleluia. Agora, foi do mesmo modo, talvez, se vocês dissessem isto a um médico hoje, que um homem de 100 anos de idade, com sua esposa de 90 anos, que você ia ter um filho, ora, você sabe o que eles fariam? Eles os colocariam lá em uma ala de psicopata, de psicopatia, e de um hospital em algum lugar, dizendo: ora, o velho companheiro e a velha senhora não estão muito certos aqui do juízo em algum ponto. Mas não se olha para as circunstâncias, olha-se para a promessa. Amém? Aleluia. Nós olhamos todavia para a promessa de Deus. Sim. Vê? Se você olha, aleluia. Agora, foi do mesmo modo, talvez com a mulher na cadeira de rodas, aqui.
Ou algum de vocês aí que estão, no caso, com câncer, e o médico diz que você não pode ficar bom. Agora, se você crê nisto, então você não pode ficar bom. Você crê no que o médico fala. Mas você tem que olhar para a promessa divina. Um homem de idade chamou para ir à sua casa e ele disse: irmão, venha orar pelo meu bebê. Ele está com difteria negra e se alojou no coração. E o cardiologista mostra que o coração realmente bate muito devagar e está desfalecendo. Bem, eles não nos deixariam entrar para orar pelo bebê. Eles não deixaram. Mas quando ele chegou ali, o interno, o médico, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. O médico não deixava. Tem seus próprios filhos, o Senhor não pode fazer isto. Todavia, crendo em Deus, persuadindo, o homem era católico e disse: agora, ora, se o paciente estivesse morrendo e o padre estivesse aqui para fazer a última cerimônia, você o deixaria entrar? Mombrana perguntou para o médico. Ele disse: ele não tem filhos. O padre não tem filhos, né? Não ia contrair aquele mal para os filhos, porque o padre não tem. E agora isto não está, esta não é a pergunta. Isto é simplesmente tão sagrado como a última cerimônia, veja, da igreja. Finalmente, entrando e ajoelhando ao lado do bebê, e simplesmente fiz uma simples e pequena oração. Coloquei as mãos sobre o bebê, disse: Senhor Deus do céu e da terra, quem criou todas as coisas, dá-nos tu o poder divino para romper o poder de Satanás sobre esta vida. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia da criança. Ela viverá. Me virei. O pai disse: obrigado. A mãe e os outros começaram a rir e agir assim. E a pequena enfermeira estava contrariada. Ela disse: ora essa, vocês sabem como, e disse: está bem ter fé, mas esse bebê vai morrer. Disse: como podem vocês agirem tão despreocupadamente quanto a isto? Ora, disse: vocês entenderam mal o médico. A enfermeira repreendeu o profeta de Deus e a família, né? A família da criança. E disse: o médico disse que o bebê vai morrer. Ele está inconsciente agora, há mais de um dia. E disse: vocês entenderam mal o médico. E o velho patriarca disse: não, eu não entendi. Eu entendi mal o médico. Disse: eu ouvi o que ele disse. Ele disse que o bebê vai morrer. E disse: ora, mas veja você, quando esse cardiograma
mostra aquele coração naquela condição, disse: nunca em toda a história jamais se levantou novamente. Quando chega àquele estado. E disse: tudo bem ter fé, mas disse: isto não pode. A fé nada pode fazer agora. Então o velho homem, com o dedo firme, olhou para a enfermeira e disse: a senhora está olhando para esse gráfico do eletrocardiograma. Eu estou olhando para uma promessa divina. Amém? Aleluia. O menino até mesmo... Aí o Mombrana vem e diz: o menino já está casado. Então já fazia bem tempo que o Mombrana tinha ido orar pela criança. O menino Mombrana já está casado. Aleluia. Correto. Ele ficou deitado daquele jeito por cerca de 24 horas, deitado. E de repente aquele coração começou a bater mais rápido. E aí continuou, o irmão Brana estala os dedos. Aleluia! Quando uma promessa divina é feita, Deus vai exclusivamente sobre o juramento e a obrigação de cuidar de qualquer de suas promessas. Deus vale a pena mais que sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. Aquele é Deus. Crê você nisto? A congregação diz amém. Aleluia. Aleluia. A congregação diz amém. É Deus. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo... E não valho mais do que a minha palavra. E você não vale mais do que a sua palavra. Cada homem, cada mulher, cada pessoa, nós só valemos o tamanho da nossa palavra. Assim é Deus. Amém? Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Aleluia. Se eu tivesse um punhado de trigo que tivesse em minha mão e eu colocasse sobre a mesa, ele nunca seria outra coisa, ele seria trigo. Aleluia. Mas plante aquele trigo no chão e ele produzirá talvez um alqueire de trigo. Amém? Trigo, trigo. Joio permanecerá joio, mas trigo, amém? Aleluia, vê? Mas o germe da vida está no trigo, porém o trigo tem que cair no chão e morrer. Jesus disse, Paulo disse, eu creio que disse, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só ele. Mas, está vendo? Então isto é Deus, sua palavra. E quando aquela palavra se ancora no coração, aleluia, no coração humano, nos nossos corações, a palavra de Deus, se eu apenas pudesse fazer você ver isto, quando aquela palavra se ancora ali, isto produzirá exatamente o que ela disse. Ela fará. E Deus tem que ser Deus. Senão, a sua palavra não era cumprida. Mas se você apenas disser, bem, eu sei que a palavra está ali, sim, isto é certo, eles são somente colocados as mãos sobre você, sim, e ela estará adormecida, certo? Ele não morrerá,
Por quê? Oh, eu leio a Bíblia, eu creio na Bíblia. Mas até você ancorar aquilo e dizer: sim, Senhor, isto é para mim, então algo vai acontecer. Tem que acontecer, até que aquilo é apenas uma palavra escrita. Isto é certo, mais uma vez, estando ancorada. Amém, igreja? Mas se você apenas agora, Abraão, ele não olhou para o seu corpo, não. Abraão não olhou para o seu corpo. Ele disse: está bem, Senhor, nós teremos o bebê. Poderemos seguir por horas com isto, mas não queremos tomar muito tempo. Agora chega ao ponto que o pequeno Isaque nasce. Vida. Aleluias, Deus é vida. E Jesus disse: eu vim para que tenhais vida. Vida eterna. E aqui ele está saindo, depois de recebê-lo, e provavelmente Abraão tinha 120 anos, talvez a esta altura, uns 115 anos de idade. Então o pequeno Isaque, provavelmente com 18, 15 anos ou 18. E Deus disse: agora, Abraão, disse, eu quero que você leve este menino até a montanha lá em cima e ofereça-o como sacrifício. Agora, após ele tê-lo recebido, lhe prometeu o pai de nação. E agora a única semente que ele possuía era aquele menino. E lhe prometeu. E ele disse: leva-o lá em cima e o destrói. Verifique 2 vezes. Qualquer coisa. Vê? Agora eu sei que você estava velho. E você creu em mim. E eu lhe dei este rapaz. E agora você tem uma ideia aqui. Agora a promessa será cumprida porque você tem o rapaz. Mas agora quero que você leve o garoto lá em cima e mate o garoto. Será que isso foi bom para Abraão? Aleluia. Bem, agora se Abraão dissesse: então, Senhor, veja agora, eu quero perguntar-lhe algo, Senhor. Eu aqui talvez com 115 anos, e eu recebi este rapaz, e a pobre Sara mal consegue sair por aí, ela está tão velha, e ela está toda enrugada, e quase totalmente acabada. E aqui estou eu, um homem idoso, e tenho que me apoiar em um cajado, e andando assim, quase não consigo andar, talvez. Estou tão velho. E o rapaz é um jovem aqui. Eu vi o que tu desfizestes, mas o que queres tu dizer? Que tenho que matá-lo? Primeiro isto dilacerar lá o meu coração. E então, como serei o pai das nações e tu vai matá-lo?
Mas Abraão não titubeou. Disse: sim, Senhor. Ele leva o rapaz ali e vão eles. Ele não sabia como. Não era seu dever questionar. Ele obedeceu. É bom obedecer, irmãos. É bom obedecer. E a senhora aqui pode dizer: como vou andar? Talvez a senhora esteja aleijada por muito tempo. Eu não sei. Talvez outra pessoa diria: bem, o médico me disse que não conseguiria viver, irmão Branham. Eu vou morrer. Não é disso que estamos falando. Esta é a coisa natural. Veja, se você olhar para qualquer coisa dessas, você nunca viverá. Mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez. E essa é a promessa. Veja o que está dentro de você. Isto do lado de fora é pecado. Você sabia disto? Você sabe que seu corpo é pecado? Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar este corpo. Ele é pecado. Irmãos, temos que investir no espiritual. Vamos deixar o eu de lado. O eu é pecado. É como diz aquele hino, que quando o meu ego for tirado, o meu ego, sobre as ondas poderemos andar. Amém? Esse corpo, ele é pecado. Você sabia disso? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Agora, e aquela alma é da mesma forma até que a alma morra e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer, porque a alma que pecar morrerá. Mas aquele que crê em mim tem vida eterna. Aleluia! E não existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Não existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Agora, isso é como uma corrente vindo do céu, como um âmago do lado de dentro do homem. Agora, esta é a parte que é religiosa. Aquilo opera este corpo. Mas antes que esse corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito trará em submissão a Deus. Aleluia, amém? Vamos ser submissos a Deus para formar você. O Espírito trará em submissão a Deus para formar você. Ele lutará todo o tempo, constantemente. Paulo disse: nunca conseguiremos mais do que ele. Vê? Paulo disse: quando faço o bem, então o mal está perto de mim. Vejam, há uma guerra constante da carne contra o Espírito. A carne tem razão, o Espírito tem humildade. Amém? A carne tem razão, o Espírito tem fé. Aleluia! Fé. E aqui vai você, olhando para a carne. O médico disse, e eu creio,
Quando o médico diz, e eu creio no que o médico diz, eu estou olhando para a carne. Mas quando o médico diz algo, e eu olho para a promessa, então eu estou acionando a fé. Amém? Aleluia. Veja o quão pecaminoso. Então você não pode servir a Deus. Você tem que colocar de lado seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Não. Que sentidos, irmãos? Tato, paladar, visão, audição. Não é para confiar em Deus. É para fazer o contato com o nosso ser terreno. Agora, aquele sentido da fé, aquele só o eleito ganha. Amém? Aquele só o eleito tem. Deus lhe dá seu espírito para confiar em você, para você confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato terreno, visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas para você mesmo, é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Aleluia! Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Aleluia! Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. Você é parte de Deus. Amém? Aleluias. Vamos orar? Agora, irmãos, eu quero que todos os irmãos se colocar de pé e cada um põe as mãos uns sobre os outros nesse instante, e nós vamos orar a oração da fé com o irmão Wilson nesse instante. Cada um põe a mão um sobre o outro e vamos orar crendo que Deus tem, aleluia, algo de bom para nós nesta hora. Aleluias, aleluias, os nossos olhos fechados, aleluias, vamos crer nesta hora que Deus pode, aleluia, restaurar a nossa saúde, a sua paz, porque Ele é o príncipe da paz, aleluia, irmão Wilson, aleluia. Senhor Deus, o Senhor prometeu, ó Pai, que nos enviaria um Elias e viria um tempo de restauração, ó Pai. O Senhor disse que restaurará todas as coisas, Senhor. E nós cremos que Tu és poderoso para manter a Tua palavra, ó Pai. Nessa hora a igreja coloca diante do Senhor tudo aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Se nós erramos, ó Pai, restaura a nossa fé, restaura o nosso coração, ó Pai. Não permita que os Seus filhos sejam oprimidos pelo pecado, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados. Restaura a Tua igreja, Senhor. Restaura a saúde do Teu povo. Restaura nossas famílias, ó Deus. Tudo aquilo que o diabo tem tocado, ó Pai, restaura, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Está escrito na Tua palavra, Senhor, que a oração da fé salvará o doente. Se há um doente no nosso meio, Senhor, nós cremos que ele é curado agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor disse que esses sinais seguirão os que crerem. E nós cremos, Senhor, em cada promessa da Tua palavra, cada tio, cada vírgula. O Senhor é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, ó Deus. Nessa hora, a Tua igreja solenemente levanta as Tuas mãos, ó Pai, porque está escrito, e porão as mãos sobre os enfermos. Ó Deus bendito,
Nós somos enfermos, ó Pai. Talvez não seja saúde física, mas cada um de nós tem uma dor interna, cada um de nós passa por angústias, ó Pai. Mas Tu conheces, o Senhor é o Deus que nos sondas, desde o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, ó Deus. Pedimos, Senhor, que nos abençoa, nos livra de todo mal, ó Deus. Leva o pastor Milton em segurança, que ele faça essa viagem, atenda os irmãos, e que ele volte em paz e tranquilidade, Senhor, carregado de bênçãos. É o que te pedimos, Senhor. E a Tua igreja, despede agora, na Tua graça divina, e que possamos nos encontrar novamente na outra semana, se o Senhor não tiver nos encontrado ainda. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Abençoe um ao outro, em nome de Jesus Cristo. Sublime graça do Senhor, que a honra infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Aleluia, aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão Raimundo, irmã Maria, irmã Sebastiana em Paranaíta, irmã Miriam, irmã Ana Paula aqui em Alta Floresta, irmão Flávio, irmã Sara, irmão Henrique, interior de Bandeirantes, irmã Margarete Soares aqui também em Alta Floresta, irmã Elaine e família em Bandeirantes, irmã Valda e Citone em Timon, Maranhão, irmão Francisco e família lá em Paranaíta. Francisco, Paranaíta. Amém, graças a Deus. Abençoe seu irmão, abençoe sua irmã e vão com a paz do Senhor Jesus Cristo.